nosso grupo, né, da nossa estratégia, é o método qualitativo. É importante destacar que o método qualitativo, ele se concentra na compreensão profunda e detalhada dos fenômenos sociais humanos, privilegiando a perspectiva dos participantes, dos usuários, seja eles quem forem nossos participantes. Então, desta maneira, partindo dessa concepção, a gente convidou, então, o professor Rafael Cabaleiro, né, que é graduado em Fisioterapia e Educação Física, atuou na terapia intensiva. Após esse período, atuou como apoiador institucional de gestão do trabalho, educação e desenvolvimento do Grupo Hospitalar Conceição. Teve atuação em residências multiprofissionais em saúde, como coordenador e integrante do Núcleo Docente Assistencial Estruturante. Concluiu o mestrado e doutorado em Educação pela URGS, estuda as temáticas de saúde coletiva e saúde pública, com especial interesse no desenvolvimento de competências atitudinais em profissionais da saúde. Atua como professor do Departamento de Saúde Coletiva da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, nas áreas de saúde coletiva e saúde pública, e esteve como coordenador do curso de graduação em Gestão em Saúde. Atualmente, atua como coordenador de processos de ensino da Prograde UFSPA e da Liga de Saúde Coletiva da UFSPA. Então, Rafael, seja bem-vindo, fique à vontade e a gente vai trocando, né, nesse momento juntos. Acho que a gente pode fazer uma troca, assim, o pessoal também pode interagir para construir junto esse momento. Tá bem, então muito obrigado primeiro pelo convite. Eu vou tentar falar mais devagar, porque a minha voz, com essa mudança do clima, não ficou tão boa. Então, se tiver difícil de entender alguma coisa, vocês me avisem, tá, em relação a isso. Enquanto eu estou abrindo aqui a apresentação, eu acho que, primeiro de tudo, também dizer que eu acho que precisa ser esse, como é que eu vou dizer assim, disclaimer, né, assim, essa contextualização. Pela trajetória que a professora Alícia já disse, né, eu não sou uma pessoa que surge, vamos dizer assim, de uma área técnica que naturalmente trabalha com pesquisa qualitativa, né. Eu venho da terapia intensiva, artigos em inglês publicados em médias e estatísticas relacionadas a pacientes críticos, e eu acho que, em alguma medida, é importante, acho que eu compartilhei um material que fala sobre por que alguém na área da saúde opta ou precisa procurar uma pesquisa qualitativa, né? Se a gente vai pensar na nossa natureza técnica, é muito mais natural pensar numa pesquisa de abordagem quantitativa. E a ideia da abordagem qualitativa é porque ela ajuda a gente a responder um outro tipo de pergunta que, se é a nossa pergunta de pesquisa, a gente não faz uma escolha de se eu adaptar a minha pergunta de pesquisa sempre à escolha da metodologia, talvez eu nunca consiga estudar aquilo que eu queira. Então, eu vou ter que fazer uma certa, assim, uma certa priorização das coisas que eu quero fazer a partir da minha escolha de pesquisa. Então, essa é a primeira introdução. Eu não sei também se todo mundo, eu não sei quando é que foi disponibilizado, né, para o pessoal o material, assim, se já faz mais um tempo, Alice, só para eu ter uma ideia, se alguém conseguiu olhar o material, né, mas assim... Foi compartilhado aquele material que eu compartilhei no nosso grupo, ou vai ser compartilhado depois? Só para eu ter uma ideia. Que eu encaminhei uns artigos junto com a temática, lembram? A gente sempre posta depois da reunião. Quando Tá. acaba a reunião, a gente divulga porque fica como material complementar da aula que foi ministrada. Ok. Não, só para eu saber em que nível de conhecimento ou de conversa, então. Então, eu vou fazer referência ao contrário, ao material que vocês vão olhar depois, então, porque o que eu vou estar trazendo para vocês, na verdade, é uma tentativa de discutir a pesquisa qualitativa menos em relação a uma organização metodológica, mas sim a princípios que vão dar para ela uma caracterização e um senso, vamos dizer, de confiabilidade, né? Acho que essa é uma questão importante em relação a isso. Deixa eu só mostrar aqui, botar aqui. Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar, e eu vou já fazer minha projeção aqui,
A primeira coisa que nós precisamos pensar é qual é o princípio de você utilizar uma pesquisa qualitativa. E para isso eu deixei para vocês um material que fala sobre o uso de teorias numa abordagem qualitativa de pesquisa. Eu não sei também como é que funciona a dinâmica de vocês, se a gente pergunta, as pessoas respondem, ou se é uma coisa que só eu falo inicialmente, tá? Então, eu vou... A gente pode combinar, a Rafa, Tá, de tu começar, e se alguém tá, quiser fazer algum comentário, tá, daí levanta a mão e aí eu vou fazendo essa interação, a certo, integração daí. tá bem. Então, eu acho que o primeiro ponto é a gente pensar que tem uma relação, aqui eu coloquei análise, eu coloquei esses dois materiais, né? Um fala sobre teoria, passos e fidedignidade. Quando a gente vai falar de uma abordagem qualitativa, a gente está falando, lembra que eu comentei da pergunta de pesquisa, então, a natureza da minha dúvida exige uma pesquisa qualitativa quando a minha necessidade de pesquisa é de um fenômeno de natureza subjetiva. Isso que é o mais importante, talvez, para a gente fazer uma... Eu, pelo menos, uso isso de uma maneira que acho que fica didático, saber qual é a diferença de por que eu preciso de uma abordagem qualitativa. E aí, eu preciso também pensar que, para que eu aborde uma coisa de uma maneira subjetiva, eu preciso ter critérios para que aquilo se configure como uma pesquisa. Então, o paradoxo da pesquisa qualitativa é que você quer saber objetivamente sobre o fenômeno subjetivo. Então, você precisa ter rigor, metodologia, cuidados metodológicos para que o que você está fazendo não seja uma interpretação da realidade, e sim uma leitura da realidade, mesmo que ela seja subjetiva. Então, e sempre entendo isso, porque a gente sempre, quando eu falo isso, as pessoas pensam, tá, então não é mais fácil eu quantificar o subjetivo, mas às vezes o subjetivo não é quantificável. Vou pegar um exemplo bastante recorrente, né? Qual é a definição de dor? Assim, se a gente pensar tecnicamente, né? Não precisa nem entrar numa coisa muito filosófica. Mas a experiência de dor, ela surge como uma experiência subjetiva, de percepção negativa, enfim, vou ter uma série de cadeias. Mas a natureza da dor é uma percepção subjetiva. E aí, quando a gente vê as escalas análogo-visuais, que são uma tentativa de quantificar a dor, diz assim, sendo 10 a pior dor que você sentiu na vida. Eu sempre acho engraçado, porque se eu não vivi toda a minha vida, o meu 10 é um hoje e vai ser um 10 diferente daqui a um ano, entendeu? Então, se eu passo por um evento, por exemplo, traumático, uma fratura, que eu nunca sofri uma fratura, esse vai ser meu novo 10, entende? Então, essa relação, como ela é subjetiva, quando eu tento quantificar ela, eu corro o risco de perder o fenômeno. A outra possibilidade é eu analisar qualitativamente, mas eu preciso ter mais rigor. Por exemplo, elencando mais perguntas ou fazendo uma possibilidade da pessoa explicitar e exemplificar o que ela quis dizer. Então, eu vou ter que caracterizar mais, é mais trabalhoso, vamos dizer assim, mas ao mesmo tempo é mais fidedigno. Por isso que esse termo de fidedignidade, ele acaba sendo importante, porque se você não seguir todo, e aí talvez algumas de vocês possam ter visto pesquisas qualitativas que não têm uma fidedignidade muito boa, isso não é porque ela é qualitativa, é porque ela é ruim. E pesquisa, assim, em grande geral, as pessoas dividem entre quanti e quali. Mas eu diria que a melhor divisão tem que ser pesquisa boa, pesquisa ruim. Vai ter quantitativo ruim e vai ter qualitativo ruim. Se você sabe menos do qualitativo, se você não consegue aprender bem os fenômenos subjetivos, você talvez encontre uma proporção maior de pesquisas ruins. Mas quem tem mais familiaridade com pesquisa quantitativa e olha as metodologias, a gente fica uma certa sensação de como é que isso foi publicado. Isso é uma pesquisa que às vezes não é adequada e não passou num crivo, vou dizer, da melhor qualidade possível. Então, só para a gente também diferenciar a qualidade, né, da abordagem, né, não misturar o quanti quali com positivo ou negativo. Rafa, eu Beleza? posso só complementar? Claro. Então, nesse caso, pessoal, é muito importante a gente ter muito claro qual é o nosso objeto de pesquisa, né? Então, como é que a gente conhece o nosso objeto de pesquisa? Além da gente trazer, né, as nossas vivências, das nossas práticas profissionais, né, das nossas práticas do dia a dia, a gente também tem que conhecer o que que a literatura publica sobre aquele tema, né? Então, quanto mais entendimento a gente tiver sobre o que envolve o nosso objeto de pesquisa,
Isso também auxilia a decidir qual o método que vai ser utilizado, né. E no caso, da pesquisa qualitativa, ele exige um aprofundamento maior das questões de subjetividade e de contexto também. E aí, quando tu traz isso, né, Liz, acho que uma questão importante é como eu vou saber que o que eu estou fazendo não é uma invenção da minha cabeça? Como é que eu estou, né? Quando a gente vai pensar numa abordagem quantitativa, a gente geralmente confia no dado estatístico, né? Apesar de que alguém pode dizer assim, mas eu não sei muito sobre abordagem qualitativa. Se você não sabe também sobre estatística, é a mesma caixa preta, entendeu? Você não está falando diferentemente. Talvez a gente só fique com uma certa sensação de naturalidade que eu não saber o teste estatístico, tá tudo bem. Ficou tão comum que você tem consultoria de estatística, mas acha que é ruim ter consultoria de pesquisa qualitativa, mas na verdade é a mesma lógica. Se você não vai se apropriar do método, você vai precisar de um apoio em relação a isso. E para isso, a nossa referência de confiabilidade, de que eu não estou interpretando de maneira espúria, muito pessoal aquilo, eu vou usar uma interpretação mediada por uma teoria. E é por isso que nós temos aqui esse material, ele na verdade é um editorial, bastante sucinto, ele tem 4 páginas, enfim, mas ele fala sobre por que utilizar teorias numa pesquisa qualitativa. Voltando ao exemplo, eu quero analisar a percepção de dor em pacientes oncológicos, né? Essa percepção de dor, ela pode ser interpretada qualitativamente pela Lísia e por mim de maneira diferente. Se nós considerarmos, por exemplo, a nossa vivência pessoal, nossa trajetória, nossa formação, tempo de experiência. Porém, se nós utilizarmos uma referência teórica equivalente, isso minimiza, não quer dizer que elimina, mas minimiza o viés de que nós temos vivências diferentes para interpretar fenômenos iguais. Só também destacando, numa abordagem quantitativa, existem também seus vieses que você tenta controlar através de outros rigores metodológicos. Então, numa abordagem qualitativa, as teorias vão fazer isso. E aí nós temos também que fazer uma pequena ressalva, que é fenômenos subjetivos, eles não são, a priori, avaliados dentro das ciências exatas, né? Você não pegar uma curva glicêmica, né? Você não reinterpreta o número, né? 2 é 2. E aí tem uma questão pessoal também. Alguém pode dizer assim, eu me sinto muito mais confortável se o mundo fosse assim. Tá, mas o mundo não é assim, e a gente precisa resolver isso em outro lugar. Se você não quiser trabalhar com pesquisa qualitativa, tudo certo, mas você dizer que os fenômenos subjetivos podem ser objetivados sempre, também não é verdade. Então a gente precisa saber, algumas pessoas, eu brinco, algumas pessoas não é que elas não sabem trabalhar com pesquisa qualitativa, elas não suportam trabalhar num contexto onde tem um grau de incerteza. Mas aí eu vou lembrar, né, que existe o 0,05% de chance de dar errado. Então, sempre vai ter um grau de certeza inerente à pergunta de pesquisa. A diferença que a gente vai estar lidando aqui é que você vai trabalhar com algumas teorias que vão te dar uma lente, né, uma visão explicativa. A enfermagem é bastante profícua, né, tem as teoristas, né, assim, esse é um conceito que a enfermagem utiliza, então, claro que nem tudo vai ser teoria para qualquer coisa, né, você não pode aplicar, citar um nome aqui, por exemplo, teoria crítica, né, que é um tipo de uma teoria, não pode aplicar, se você aplica indiscriminadamente, você também corre o risco de gerar um outro viés. Então, algumas teorias explicam melhor alguns fenômenos do que outras, né? Então, a gente vai ter que também pensar de que maneira você se identifica com determinado tipo de abordagem ou não, né? E para isso, eu acho que tem um diagramazinho que eu gosto de fazer em aula, que a gente, às vezes, fica, vamos dizer assim, com uma certa dúvida, né? Então, se eu tenho, aqui eu estou qualificando os fenômenos, né? Os fenômenos, eles são o conjunto de coisas, situações, eventos, processos que ocorrem na vida, né? Usando o fenômeno como essa referência. Fenômeno também não é bem só isso, mas tudo bem, a gente vai usar desse jeito para ficar mais fácil de entender. E aqui eu estou falando da abordagem que eu estou utilizando. Uma abordagem, um ponto de vista, se eu quiser pensar assim, uma metodologia, de alguma forma assim. Então, quando eu tenho um fenômeno que é objetivo, o fenômeno objetivo, em geral, ele é algo que eu tenho mais concretude. Então, por exemplo, glicemia, né? A glicemia,
ela tem uma mensuração, ela gera um valor numérico, em geral, ela não tem uma variabilidade tão expressiva, então você pode dizer que aquilo é aquilo com um grau de certeza concreta. Quando eu analiso isso, esse fenômeno objetivo, de uma abordagem mais objetiva, ou seja, eu boto um rigor, eu sistematizo, eu faço um método, eu chego a uma pesquisa quantitativa, né? Quando eu faço um fenômeno subjetivo, o exemplo que eu citei, dor, mas eu poderia pegar um outro exemplo que é bastante recorrente, qualidade de vida, né? As pessoas gostam sempre de usar o SF-36, né? Ah, nós temos um... Eu acho tão engraçado, né? Quem diz assim, eu tenho um questionário que com 30 perguntas ele vai dizer qual é a tua qualidade de vida. E aí aparece lá no final que a qualidade de vida é boa. O bom é tão subjetivo que você não vai conseguir aprender dessa maneira. Facilita para a gente fazer algumas extrapolações, facilita, mas elas vão ser tão imprecisas quanto a possibilidade de abarcar o fenômeno. Quando eu olho o fenômeno subjetivo, como esses que eu citei, com uma abordagem objetiva, ou seja, eu coloco método, rigor, sistematizo, eu faço uma pesquisa qualitativa. E aí alguém vai dizer assim, tá, mas e se eu fizer uma abordagem subjetiva? Bom, eu vou perguntar sobre o fenômeno objetivo. Eu faço uma coleta de sangue para verificar a glicemia. E aí você pergunta, quanto é a glicemia? E a pessoa diz assim, eu acho que está em 100. Ninguém aceitaria isso como uma resposta válida. Ao que alguém diria, isso é a sua opinião. Então, se você faz uma entrevista com as pessoas sobre a percepção de qualidade de vida, e a pessoa responde, por exemplo, que a qualidade de vida dela está mais difícil depois que ela perdeu o dinheiro, e você diz assim, eu acho que piorou, é tão opinativo quanto eu opinar sobre a glicemia. Entende? Então, uma abordagem subjetiva, ela descaracterizaria uma pesquisa, né? A natureza da pesquisa é você fazer uma abordagem objetiva, e aí, claro, você vai ter um conjunto de métodos, abordagens e teorias para quanti e para quali. Só lembrando também que quando a gente está na qualidade quantitativa, a gente também tem teorias de base, tá? Então, exemplo, se alguém me diz assim, achei esses resultados no meu estudo quantitativo, e alguém diz assim, como é que eu vou acreditar em você? Olha só, a gente concorda que os dados são mensuráveis. A gente concorda que existe uma chance estatística através de testes. E a gente entende que os resultados são extrapoláveis. Então, com tudo isso, você vai acreditar em mim. Entende? Então, a gente colocou, vamos dizer assim, condições comuns para a gente confiar que aquilo é verdadeiro. Isso é a teoria. A gente acredita que aquela é a melhor maneira. Eu trabalhar em pesquisa qualitativa, eu preciso dizer que aquela não é a única maneira, mas se a gente concordar que aquela é a melhor maneira, aí a gente vai usar aquilo, mas igual continua sendo uma referência de que a gente concordou na teoria e por isso que fez a abordagem conjunta. Quando eu faço dessa maneira, e aí vão pensar, um fenômenos biológicos em geral, por exemplo, taxa de infecção. A taxa de infecção, ele é um fenômeno concreto, né, tem um grau de objetividade em relação a isso. A taxa de infecção, ela é objetiva o suficiente para que eu possa avaliar ela com uma abordagem objetiva. Agora, se eu quiser saber por que a taxa de infecção aumenta, talvez nem todas as respostas consigam ser objetivas. Porque se alguém disser assim, o local que está mais colonizado, sei lá, eu faço swab nas superfícies. O local mais colonizado é o local onde tem mais infecção cruzada. Eu estou fazendo uma abordagem quantitativa correlacionando duas variáveis. Agora, se alguém disser assim, bom, eu identifico que o local onde menos se lava as mãos tem mais contaminação, quantitativo. Alguém pode fazer a pergunta, por que as pessoas não lavam as mãos? Isso eu não consigo responder com uma abordagem quantitativa, entende? Porque eu estou querendo um fenômeno, alguém vai dizer assim, não, é que aí, de novo, mexe com nossa crença pessoal, tá? As pessoas não entendem. Se não entender fosse motivo para não fazer as coisas, era só a gente educar todo mundo que cigarro faz mal. Mas a gente já faz isso, né? E as pessoas continuam fumando. Ou a gente precisa ter clareza de que, especialmente quando vai lidar com
abordagens que envolvem comportamento, o primeiro pressuposto que a pesquisa qualitativa não faz é de assumir que a gente faz escolhas racionais. A gente escolhe por quaisquer motivos, os racionais são um deles, né? Senão a gente deixava de fumar, a gente não bebia em excesso, dormia no tempo que tinha que dormir, entendeu? Não é a racionalidade. Então, comportamento, principalmente relações sociais, não são movimentadas por questões objetivas e racionais, porque o ser humano não é dessa natureza. Então, aí vamos voltar umas casinhas, né? Isso faz com que as teorias das pesquisas quantitativas sejam principalmente das ciências exatas, biológicas ou chamadas naturais, que entra química, física, biologia, essas horas. E a subjetiva vai pegar principalmente teorias das ciências sociais e humanas aplicadas, educação, psicologia, ciências sociais como assistência social, antropologia. Então, isso faz com que, se você tem um fenômeno que é subjetivo e vai fazer pesquisa qualitativa, não dá só para eu ler as últimas referências técnicas da área. Eu vou ter que ler autores que explicam o comportamento ou abordagem. Exemplo, nós temos uma diferença de carga de trabalho, por exemplo, entre a enfermagem e a medicina. A gente sabe disso notoriamente. Se a gente quiser explicar isso, porque existe diferença de profissão, a profissão não é quantitativa, ela é uma criação social. Se eu disser por que a medicina tem mais status é uma construção social. Por que alguém acha que alguém é mais do que o outro? Se eu quiser dizer que tem uma relação de gênero, porque tem mais homens na medicina e mais mulheres na enfermagem, igual é social, porque a gente construiu a diferença. Então, toda vez que a gente entrar num fenômeno muito social, cultural, fenômeno íntimo, pessoal, experiência, eu vou ter... É recomendado a pesquisa qualitativa. Aí alguém pode dizer assim, mas eu posso avaliador com uma escala catálogo visual, mas eu posso avaliar a qualidade de vida com questionário. Pode. Minha opinião, você não vai conseguir chegar no fundo do fenômeno. Você vai... o que a pesquisa quantitativa nos seduz? Ela nos seduz porque ela permite que a gente... Permite. Ela tem o pressuposto de que se eu olhar uma pequena coisa, ela vai valer para todo mundo. E a gente gosta dessas certezas absolutas, do tipo assim, se aconteceu nesse caso, vai valer para todo mundo. Mas isso é uma coisa meio do nosso ego de querer mandar em todo mundo. Que, na verdade, mesmo na pesquisa quantitativa, você faz várias ressalvas. Vale para todo mundo com uma amostra semelhante, em condições equivalentes. Né? Então, a gente igual faz ressalvas. A qualitativa, você vai abrir mão da generalização em troca da profundidade. Pesquisa quantitativa, eu consigo dizer, isso vale para todo mundo, mas nem sempre eu consigo dizer o porquê. Ou eu nem sempre consigo entender a causa interna para aquele motivo. Na qualitativa, eu já vou fazer diferente. Eu vou abrir mão de dizer assim, isso não vai valer para todo mundo. Mas nessa situação, eu vou conseguir compreender. E em situações próximas o suficiente, talvez eu tenha algumas pistas, mas eu não vou conseguir fazer uma generalização. A qualitativa, e aí tem um problema, pausa dramática, aí tem um problema para a área da saúde usar pesquisa qualitativa. A pesquisa quantitativa, ela é mais pragmática. Você pega e você quer usar. A quantitativa, ela é mais explicativa. A qualitativa é mais explicativa. Você vai entender mais. Eu tenho um problema com vários alunos de várias áreas da saúde que eles dizem assim, eu vou usar para quê essa informação? A pesquisa, primeiro que a pesquisa não tem a obrigação de fazer uso daquilo. Quem tem que fazer uso é quem pega a pesquisa e publica depois. Mas a gente tem uma certa ansiedade de resolver problemas. Ali tem uma certa divisão entre o meu aspecto pesquisador-cientista e o meu aspecto enfermeiro-técnico. O enfermeiro técnico tem que trabalhar. E o pesquisador precisa saber. Ah, mas eu preciso saber para trabalhar. Não é verdade, porque tem pessoas que inclusive sabem fazer e não sabem por quê. Então, essa relação pragmática nem sempre satisfaz a pessoa, porque elas dizem, as pessoas querem dizer, por exemplo, quero saber por que as pessoas não lavam a mão e quero intervir e quero que lavem. Tá, mas não vai dar para fazer tudo isso. Entendeu? Você está misturando a abordagem. Uma abordagem qualitativa consegue dizer por que motivo as pessoas não lavam a mão. Eu pego o exemplo de uma pesquisa Quali sobre isso, não sei se vocês já trabalharam com isso, que era um exemplo de um grande hospital em Porto Alegre, que a gente
ele leu um estudo qualitativo que era sobre lavagem, na verdade não, era sobre, estava avaliando a modificação do horário de visitas, né? Teve algumas instituições que o horário de visita era expandido e eles queriam reduzir porque entendiam que a visita causava infecção cruzada, tá? Essa era, assim, resumido, era isso. E aí foi feito um estudo com a redução do horário de visita e foi avaliar a, a infecção cruzada. Não houve redução significativa no quantitativo, mesmo tendo menos visita. E daí foi-se para a abordagem qualitativa e tentar identificar onde é que estava o problema. Se percebeu que o que mais gerava contaminação cruzada era o profissional, especialmente, a gente está falando principalmente de UTI e ISR, né, sala de recuperação, principalmente o profissional do bloco. Quem está no bloco está livre, está estéril, supostamente, né? Mas ele sai do bloco, visita os pacientes e volta. E daí ele volta e faz o scrub de novo. Então, ele não leva para o bloco, mas ele traz do bloco e circula para as pessoas. E aí a gente conseguiu ver com a abordagem qualitativa em várias áreas, só de uma área que não aumentou, ou inclusive até manteve equivalente, que foi nas áreas de UTI e NEO, principalmente NEO, PED um pouquinho e NEO. Na qualitativa se perguntou, né, o que aconteceu, a questão da lavagem de mãos, a resposta das pessoas é um bebezinho, né? Não tem nada de objetivo nisso. A gente tem uma relação social com a infância, e daí a pessoa diz, como é que eu vou passar a infecção? Porque afinal é um bebezinho. Mas, de novo, né, se eu for pensar um idoso, pode ter muito mais fragilidade imunológica, mas, tipo, idoso, para nós, tem outro valor social. Idoso é idoso, tá bem, já viveu, entende? Então, você não consegue esse tipo de resposta, e aí se você não consegue, por exemplo, trabalhar sensibilizando as pessoas de que todo paciente tem direito à vida e à qualidade, você vai sempre insistir com aqueles treinamentos de lavagem de mão, como se a pessoa não soubesse todos os passos que tem que fazer. Todo mundo sabe, mas eu dou mais bola para uns pacientes do que para outros. Mas essa resposta ninguém vai dizer numa abordagem quantitativa, entendeu? E aí tem umas características que eu acho que são interessantes. Eu programei a minha conversa para durar mais ou menos uns 30 minutos, porque eu entendi que vocês poderiam querer perguntar. Se vocês não perguntarem, eu vou falando igual, mas assim, pelo menos eu vou dar um tempo para vocês. Vamos criar o constrangimento da participação. Então, nós temos algumas características da pesquisa qualitativa. Primeira, que nós temos algumas bases teóricas derivadas das ciências humanas e sociais. Se você vai fazer uma pesquisa qualitativa, assim, no sentido grosseiro, assim, de raiz, você vai ter que ler autores das ciências humanas e sociais. Eu quero estudar, por exemplo, o pessoal que trabalha com enfermagem, saúde mental. Como é que eu vou explicar, por exemplo, suicídio, sem entender que tem uma componente social envolvida, né? Como é que eu vou explicar, por exemplo, a questão da criança sem falar sobre infância, entende? Então, se o fenômeno é subjetivo, eu vou precisar dos humanos sociais. E aí tem uma questão. A gente não é habituado à linguagem e à leitura das humanas sociais. Minha primeira... quando eu comecei a ler textos, meu doutorado na área de educação, comecei a ler textos na área de educação, eu lia tantas vezes que eu cheguei a duas ideias. Ou que eles eram confusos, ou que eu era muito burro. Tinha duas opções só. Porque eu lia muitas vezes o mesmo texto, mas é porque a linguagem, quando eu estou explicando um conceito ou uma ideia, às vezes eu não consigo ser tão direto. E daí você escreve mais e fala mais para chegar num ponto. E alguém diz assim, tá, então isso é igual àquilo, sempre vai ter nuances onde não dá para ser tão reducionista, entende? É que nem eu dizer para vocês, por exemplo, que... um exemplo bem grosseiro, tá? Mas, por exemplo, alguém que é leigo pode dizer assim, pegando na área técnica, tem um técnico de enfermagem de auxiliar, e alguém diz assim, é a mesma coisa, né? Essa redução para alguém da enfermagem pode dizer assim, não, isso não é igual. Mas para quem está de fora, aí diz, mas não posso simplificar? Não, porque tem isso, é a mesma lógica. Se é tão complexo o fenômeno e é tão particular, a simplificação grosseira vai levar ao erro. Então, por isso que eu preciso saber das teorias, e às vezes as teorias vão ter uma diferença de abordagem. Eu estou olhando daqui, de repente eu olho um pouco daqui, é outra abordagem, por exemplo. Eu tenho que ter uma intenção principal bem declarada. Você não vai usar uma pesquisa qualitativa porque é uma moda,
porque os métodos são interessantes. Você quer porque o fenômeno que você quer, ele é subjetivo, né? Por exemplo, não faz sentido eu fazer uma abordagem qualitativa, por exemplo, sobre, sei lá, por exemplo, se eu quiser saber, por exemplo, índice de satisfação das pessoas com o trabalho, eu posso fazer uma escala e perguntar, porque daí eu quero saber o índice, eu quero saber um número. Mas se eu quiser entender assim, o que leva a pessoa a ficar satisfeita, daí o fenômeno me exige uma outra abordagem. Então, é sempre importante, aí volto ao que a Lisa falou, eu preciso checar qual é a minha pergunta, ou no mínimo, qual é o fenômeno que eu quero saber. Eu posso não ter a pergunta clara, mas se eu já sei que aquilo é mais subjetivo, aí quando eu sempre falo isso, as pessoas pegam, elas começam a revisar o fenômeno, para ver se não dá para achar um jeito quantitativo de olhar para ele. Mas aí a minha questão é que se você fizer muito esse esforço, você vai acabar não pesquisando o que você quer. Mas é uma escolha também, né? Você concede do objeto para fazer uma coisa mais fácil, né? Mais tranquila. E quais são os critérios de confiabilidade e de fidedignidade de uma pesquisa qualitativa? Eu preciso, sabendo qual que é o meu objeto, eu vou escolher qual é uma teoria. A teoria que eu vou utilizar vai definir qual é o método. Por exemplo, se eu quero trabalhar com fenomenologia, aquele material que eu coloquei para vocês fala sobre isso. A fenomenologia, ela é uma abordagem que ela parte do princípio de que o fenômeno que acontece, ele é dependente da pessoa que presencia ou que vive aquilo. Então, por exemplo, discriminação. Se eu usar uma abordagem, uma teoria, como a fenomenologia, ela vai dizer assim, a discriminação é sempre autopercebida. Então, se a pessoa acha que foi discriminada, ela foi discriminada. Essa é uma, resumidamente, né, da teoria. Com isso, não tem como eu fazer uma coisa coletiva quando a experiência é tão individual. Então, se a teoria for fenomenologia, o meu método vai ter que ser individualizado. Por exemplo, entrevista. Se eu botar um grupo de pessoas para falar sobre uma mesma experiência, elas não vão ter a mesma vivência. Então, não vale. E daí, com isso, eu vou usar as técnicas. Então, entrevista, se é nessa perspectiva, se a teoria diz que fenômeno individual, e eu vou usar um método qualitativo, a minha técnica talvez tenha que ser entrevista individual, semi-estruturada, e daí vai fazendo uma derivação, né, isso. E aí eu vou ter que também descrever, e eu vou ter que também garantir que ele é avaliável por qualquer outro investigador. Se eu tenho uma pessoa que estuda a mesma teoria e conhece o método, deve não só compreender, como, entre grandes aspas, auditar, saber que, olha, tá bem, né? Porque eu não posso extrapolar, a teoria vai me dar limites de interpretação. É como limites do óculos, né? Eu não tem uma parte da visão periférica que não pega no óculos, e é isso, né? Ah, mas aí eu não vou ver tudo de tudo, mas, de novo, nem na quantitativa, então, eu não vou ver tudo de tudo, é o que eu puder ver. E eu vou ter que declarar minha posicionalidade. Essa talvez é a parte que a gente se sente um pouquinho mais desconfortável. Vou pegar um exemplo que eu sempre, não que eu sempre, mas várias vezes eu pego e eu cito em outros cursos o exemplo da enfermagem, quando tem estudos que fazem a discussão sobre a importância do trabalho da profissão, né? E usam uma abordagem qualitativa e tal. Geralmente, quando a autora é enfermeira, a tendência é que ela diga que sempre precisa de mais enfermeiro. A tendência é essa, né? E aí você lê os resultados, dependendo da teoria que a pessoa usa, e não parece que é isso que as pessoas estão dizendo. Então, uma vez eu peguei um trabalho que a pessoa dizia que ela estava querendo avaliar a importância da enfermagem, qual era o contexto? No acolhimento. Acolhimento da unidade de saúde, tá? O acolhimento, a natureza do acolhimento não é uniprofissional, então você não precisaria ser enfermeiro, médico, poderia ser várias profissões, na teoria, né? E essa pessoa estava estudando como era a percepção dos profissionais sobre a importância do enfermeiro acolhimento, tipo assim, acolhimento ser prioritariamente do enfermeiro. Era uma dissertação, acho que era uma dissertação. E aí a discussão ia indo, e por lá, pelas tantas, a pessoa apresenta a técnica, tudo mais, tudo correto, e apresentar as informações, as pessoas dizem assim, enfermeiro é qualificado, enfim, mas
Eu acho que as outras profissões podem fazer. Eu não vejo problema. O enfermeiro me deixa mais seguro, mas não teria problema de todas as pessoas. Essa fala das pessoas. A interpretação dela foi: as pessoas. é, ela pegou e focou na parte onde as pessoas diziam que era seguro. Então, as pessoas querem o enfermeiro, mas o enfermeiro não está. Ou, como é que era outra coisa? As pessoas ainda não perceberam como o enfermeiro é importante. Para mim, isso não é uma interpretação, isso é uma indução. Se ela não disser de início, eu sou uma enfermeira, estudando a importância do enfermeiro, fica difícil alguém avaliar se não tem um viés aí, entende? Eu posso ser um enfermeiro estudando coisas específicas da enfermagem? Posso. Mas se eu achar que eu não vou conseguir me descolar pessoalmente e a minha subjetividade vai influenciar, vai virar a minha opinião sobre aquilo, né? E aí vem uma questão que na pesquisa qual a gente fala muito, eu diria que em qualquer área, mas na qual é mais presente nem todo mundo pode pesquisar qualquer coisa. Se eu sou machista, eu não posso pesquisar relações de gênero, porque eu tenho viés em mim sobre isso. Se eu sou homofóbico, eu não consigo pesquisar sobre relações homossexuais. Aí alguém vai dizer assim, mas eu não sei se eu sou. Então você vai ter que descobrir enquanto estuda, porque se esse viés aparecer, e aí de novo, eu não consigo, eu sou tão enfermeiro que eu não consigo falar da enfermagem de maneira isenta. Então talvez você tenha que avaliar se você consegue fazer pesquisa sobre isso. Porque se a sua subjetividade interferir, você vai causar uma deturpação no olhar, ou vai forçar a teoria, né? Eu já tive casos, por exemplo, de a pessoa via, não por mal, tá? Isso, de novo, não é uma maldade, mas ela via enfermagem em tudo, pois ela era sobre a área da educação, e ela dizia assim, falou Paulo Freire, Foucault, usando alguns autores, dizendo assim, acho que era o Freire falando isso, aplicado à enfermagem, mas Paulo Freire não falou de enfermagem, entendeu? Então, tipo, não entendi o que você quer dizer. Essa relação é porque ela está vendo tanto aquilo que ela não consegue despregar disso. Então, vai ter coisa que você vai ter dificuldade ou viés de interesse. Esse 23 aqui, misterioso, não tem nada a ver, foi uma digitação, tá? Ignore, então. Uma triangulação interna à própria abordagem, ou seja, às vezes, eu não consigo, somente usando um método, ter certeza de que que eu capturei aquele fenômeno. Então, às vezes, eu vou precisar de mais de um método. Por exemplo, pode ser que eu tenha que fazer uma entrevista, pode ser que eu tenha que fazer um diário, né? Por exemplo, tem uma técnica que chama análise visual, né? Tem uma técnica, essa é uma técnica que é usada muito com crianças, pessoas que não falam a língua. Nesse caso, era uma técnica no Canadá que eles fizeram, tentando discutir como é que foi o processo de imigração ilegal. Pessoas que são imigrantes ilegal, em geral, não falam sobre o processo de imigração, né? Medo, enfim. Então, você está pedindo para pessoas falarem sobre uma coisa que elas nunca falaram em 10 anos. Então, nesse caso, por exemplo, pode fazer um mapa visual, ou seja, a pessoa tem uma técnica, enfim, mas a pessoa desenha ou com colagens tentando ilustrar aquela trajetória. E depois ela explica. Então, na verdade, ela gera uma entrevista e gera uma imagem. Isso permite que você aborde um fenômeno muito incerto e muito obscuro sem perder o rigor. Você vai precisar, quanto mais exploratório e incerto for, mais abordagens metodológicas você vai precisar. E aí você vai construir o olhar objeto sobre diferentes ângulos. Chama triangulação, porque em tese você pode usar, por exemplo, 3 métodos, como se fossem câmeras, né? Tipo um estereofotogrametria, né? Você olha em 3D. Ah, se eu olhar em 3D, eu vou entender que isso aqui tem volume, tem uma caracterização. Então, mas em geral, a triangulação nos trabalhos usuais não usam no máximo 2 métodos. 3 já vai ficando meio robusto demais, mais difícil. Eu falei demais, mas assim, eu queria deixar à disposição para vocês perguntarem, enfim, ou tirarem dúvidas. Então, espero que não tenha sido muito rápido, mas eu tentei sintetizar tudo que a gente falou. Rafa, foi excelente, assim, retomar as características e deixar claro, assim, mais claro, assim, as principais características que envolvem a pesquisa qualitativa, né? E trazer os elementos essenciais para a confiabilidade desse tipo de pesquisa, né? Que às vezes gera uma confusão, assim, na própria academia em relação ao uso da própria pesquisa quali em comparação à quant, fica uma disputa, né?
Eu queria perguntar para quem está aqui participando se já participou de alguma pesquisa qualitativa, se já fez alguma pesquisa qualitativa, se já leu algum material de pesquisa qualitativa, como é que foi esse processo? Essa é a parte que vocês podem falar de volta. Dá para combinar. Bah, obrigada, Rafa. Show de bola. Eu fiquei me lembrando da primeira vez que eu assisti os dados de uma pesquisa qualitativa de uma colega do Clínicas. Porque eu, trabalhando lá com a equipe da Masto, a gente fazia basicamente pesquisas quantitativas sobre câncer de mama, né? E aí a colega enfermeira fez o mestrado dela com uma pesquisa qualitativa com 6 mulheres com câncer de mama, falando dos sentimentos dessas mulheres, né? Coisas que a gente, claro, eu trabalhava com instrumentos, né? Qualidade de vida, papapá, lá ali, e ela, com 6 mulheres, ela conseguiu identificar perfeitamente as emoções, os sentimentos em relação ao processo, né, de doença e recuperação. Eu me lembro, assim, que eu fiquei impressionadíssima naquela época, que eu acho que foi a primeira vez que eu tive contato com a pesquisa qualitativa. E essa é a grande diferença, né, da pesquisa quantitativa e qualitativa. Tu precisa de um número menor, enfim, com um N menor, e se chega na questão de uma forma muito densa, né? Então, porque normalmente para pesquisas quantitativas tu precisa de um N enorme, né? Para ter uma significância. E na quali, não. Então, isso é sempre assim, eu nunca fiz uma pesquisa qualitativa, mas eu acho incrível, assim, acho muito Acho mais. que Os dados têm uma profundidade que a pesquisa quant não responde. eu acho que tem uma coisa que tu traz, né, Eliane, que assim, na verdade, mesmo na quant, a significância também é dependente da pergunta que a gente faz, né? Quanto mais amplo for, a qual também vai precisar. Se eu quiser saber tudo, porque, na verdade, o rigor ou a qualidade da pesquisa qualitativa é dependente do aprofundamento que você fez. Então, eu posso, se eu pegar menos casos, mas eu aprofundar muito, eu posso, por exemplo, o meu mestrado foi com 4 pessoas. Teve 4 entrevistados. Mas cada um deles gerou 2 horas de entrevista, cada um deles gerou, sei lá, o mais longo gerou 35 páginas de transcrição, entendeu? Tipo assim, na época a gente fazia a transcrição do OV para, OV para, OV para. Então, não é porque, na verdade, como a gente está pensando que a gente quer ver um fenômeno que é tão individualizado, tão particular, não tem como comparar a vivência do A com o B. Então, por isso que a gente abre mão da quantidade em nome do aprofundamento, né? Se a gente quisesse pensar assim, que existem alguns estudos que tentam fazer isso, né? Que tentam fazer, que a gente chama do é o nome da... fugiu o nome agora, grounded theory, teoria fundamentada em dados, né? Parte dele é tentar criar uma teoria, tipo assim, mas aí ele pega muita gente e muito quali. Aí sim, por exemplo, eu já te passo, Elisa, esse eu vi num evento que era justamente o Seminário Internacional de Pesquisa Quali, era um enfermeiro que ele queria entender por que a enfermagem tinha poucos homens. Essa era a pergunta para ele. E daí ele fez uma grounded theory. Aí o que ele fez? Ele pegou algumas teorias e, na verdade, a partir dali ele começou a coletar dados para tentar gerar uma teoria que explicasse, porque qualquer coisa que ele tentava abordar nessa abordagem não explicava. Não era só uma questão de gênero, porque senão não existiriam homens, né? Tem homens na enfermagem. Não era uma questão de sexualidade, porque senão não teria heterossexual na enfermagem, entendeu? Não era uma questão, ele não conseguia ver nas teorias. Então, e aí ele fez um estudo, assim, o estudo dele levou, entrevistou quase 100, eu acho, 90 e poucos enfermeiros em todo o Brasil, e ele viajou, entrevistou, só que é isso, né? Era um doutorado, ele levou, só em coleta de dados, ele levou 1 ano e meio entre fazendo isso, né? Para chegar
uma avaliação sobre, mais ou menos, né, algumas questões que poderia elencar. E daí ele traz algumas questões, por exemplo, que, enfim, ele traz alguns resultados preliminares, né, porque não tinha terminado. Mas, por exemplo, tem uma questão, por exemplo, que alguns homens escolhem enfermagem por entender um grau de autonomia profissional, mas não necessariamente a medicina. Então, eles gostam porque entendem que ali tem empoderamento técnico sem disputar com a medicina, por exemplo, entendeu? Então, e são coisas que a gente não consegue pegar nos estudos, porque daí você vai olhar as coisas assim, tu vai pensar, fez enfermagem porque não passou. Não, ele queria enfermagem, entendeu? Então, só que, de novo, ele falou, é uma teoria que os outros eles não conseguem pegar, porque é um fenômeno tão particular da enfermagem brasileira que as teorias em geral não explicavam. Mas é isso, aí ele teve que falar com muita gente, ele tem que fazer o trabalho da quant mais trabalho da quali. Muita gente e muita profundidade. Mas ele tinha uma equipe para fazer junto também. A Lisa. Pensando aqui também, eu estava lembrando que eu já participei de vários tipos de estudos, né? Quali, quant, metodológico, de tudo que é método, que tipo de estudo que eu conheço, assim, né? Principalmente em função do mestrado profissional. Mas, assim, algumas coisas que me chamam a atenção, principalmente agora, mais atualmente, em relação ao nosso projeto de extensão, que ele tem muitas coisas relacionadas à minha tese de doutorado lá em 2012, né? Então, ele faz bastante tempo, né? Apesar de fazer bastante tempo, muitas coisas acontecem, se mantêm como naquele período histórico, digamos assim. Então, assim, a gente fez... A intenção era identificar situações de urgência e emergência na atenção primária, né? Então, assim, a gente sabe que as situações acontecem naquele cenário de prática, né? Mas aquilo, a partir dos registros, não aparecem, né? Os registros não nos mostram essas situações, eles são insuficientes para caracterizar. Então, é como se a situação de urgência e emergência na atenção primária ficassem subsumidas, escondidas no processo de trabalho. E é exatamente isso que acontece. E as equipes também, na hora, acontece eventualmente, daí elas se agoniam para atender, atendem, né? Fazem o primeiro atendimento e segue, e assim fica durante todo o processo aquela abordagem que fica meio que escondida dentro do processo de trabalho, né? E aí, com as entrevistas qualitativas, a gente conseguiu compreender o fenômeno, né? Então, olhando na perspectiva de diferentes profissionais, de diferentes categorias profissionais, conseguir olhar para esse fenômeno e poder identificar, então, os elementos chaves desse processo que não aparece, por exemplo, no registro, não aparece na fala, às vezes aparece na fala dos profissionais, a urgência não é aqui, a urgência é lá no pronto atendimento, ou lá na emergência, né? Então, a gente consegue entender, utilizando uma teoria, por exemplo, no caso do processo de trabalho, que há um desentendimento sobre a própria finalidade do trabalho, né? Então, quando a gente olha a partir da teoria, que é isso que o Rafael traz, a gente consegue entender também a própria construção desse fenômeno naquele serviço de saúde, sob o olhar de diferentes profissionais. E isso muda a percepção que a gente tem sobre o próprio fazer, né? E aí a gente consegue ampliar também as nossas abordagens para com aqueles profissionais, porque a gente está falando a linguagem que faz sentido a eles. A nossa linguagem se aproxima deles, né? E a gente consegue pensar em intervenções. Eu vou citar só um exemplo que eu acho que isso que tu trouxe, assim, bem rápido, né? Eu orientei uma enfermeira que estava fazendo residência em enfermagem e saúde mental. E aí só que ela gostava muito da atenção hospitalar, enfim. E aí o que ela queria ver, na época a gente viu num hospital geral em Porto Alegre, e ela queria fazer a identificação das tentativas de suicídio que chegavam na emergência, né? A gente pegou registros de 2 anos. E aí ela queria, e aí eu disse, olha, não sei se de repente não vai precisar de outro tipo de abordagem. Tá? Eu disse, não, eu não quero aprofundar na causa do suicídio, eu só quero ver a estatística. Beleza, tudo bem. Ela fez o levantamento, em 2 anos, uma emergência geral, a gente teve 11 casos. 11, em 2 anos.
Aí ela disse assim, não pode. Aí ela pensou isso, erro de registro e tal. Eu disse, bom, vamos presumir que possa ser o registro correto. Tem uma outra coisa? Não, a gente não sabe. Então, daí a gente fez uma segunda etapa qualitativa. E aí ela fez entrevista com os profissionais da emergência. Conversou com todos os profissionais de nível superior, o gente que ela conversou. E aí a maioria, a resposta foi, se eu disser que é suicídio, a gente vai ter que fazer alguma coisa com isso. E aí vários disseram assim, desde que chegou o protocolo de Manchester, a gente não precisa muito fazer isso. Porque eu boto lá, intoxicação exógena, autoagressão, e deu, não preciso falar que é suicídio. E daí o emergencista não tem que mandar a psiquiatria, entendeu? Então, eles optavam por manejar o caso objetivo para não ter que lidar com a questão de saúde mental. E ela disse assim, então, na verdade, o erro não está no registro, o erro está no fato de que a gente não quer lidar com aquele negócio, entendeu? E aí, se a gente pega os casos, a gente olhou os casos supostos, porque aí ela abriu, olha o trabalho da guria, né? Ela abriu nos casos que tinham, pelo Manchester, intoxicação exógena, autoagressão, tinha mais um outro que a gente pegou, e ela abriu os prontuários e viu a nota de internação de cada um desses, que deu um monte, assim. Chegava, em um ano, chegava a 80 e poucos, num ano. E ela disse, bom, no mínimo tem 8 vezes mais, e aí, de novo, formalmente é uma subnotificação, mas na real a pessoa notificou o que ela disse que ela queria notificar, então não é bem uma subnotificação, na verdade é uma intenção de não notificação. E daí ela vai problematizando, mas esse tipo de coisa e não consegue pegar olhando a estatística, porque daí ela rodar os dados no sistema, e o sistema ia dar correto, porque foi alguém, e ela só percebeu, olhando, por exemplo, evoluções que tinham, especialmente quando entrava psicologia ou serviço social, que enfermagem, medicina, nutrição, tudo era ok. Se tu diz que por acaso tu engoliu 20 paracetamol, a gente acredita e tá tudo certo. E a gente vai seguir na vida. Então, essa é uma relação que a Quali vai permitir. Mais alguma colocação, pessoal? Rafael, a gente tem dois comentários ali no chat, parabenizando pela apresentação da Kelly e da Roberta, e agradecendo por compartilhar conosco, então, esse momento. Eu que agradeço, eu já tinha falado isso outra vez, eu fico bem feliz com os convites de conversar sobre isso, porque eu acho que a gente não fala muito. Quer dizer, é engraçado, né? A pesquisa qualitativa, e especialmente na enfermagem, me parece algo tão necessário, sabe? Porque a gente fala sempre a abordagem do cuidado, a gente quer ver a subjetividade e tal. Então, eu entendo que tem eu sinto acho muito necessário. Inclusive, talvez alguns alunos estejam aqui presentes, né? Na metodologia científica dos cursos da graduação, os únicos 2 cursos que têm uma abordagem quali é psicologia e enfermagem. Não sei se vocês sabem, né? Na Universidade da USP. Sabia. Na enfermagem, isso é o que dou. Eu tenho aula de semana que vem com o pessoal. Porque a gente faz uns cursos que a gente percebe que tem uma demanda de produção de pesquisa, e aí fica um problema, porque às vezes a pessoa quer um tema subjetivo, não sabe a abordagem, e acaba ou fazendo uma abordagem quantitativa, e aí quem é quantitativo vai ver que aquilo não está suficiente, ou a pessoa abrir mão de um tema importante para a enfermagem, porque não sabe fazer. Então, são os 2 únicos cursos que abordam isso de maneira mais importante. Nossa, Rafa, essa informação a gente, acho que a maioria não sabia, né? Então, Rafael, muito obrigada também por tua participação. Com certeza, acho que a gente vai ter mais oportunidades para trocar, porque esse tema, assim, hoje foi só um start para abordagem qualitativa, mas a gente tem muitos outros aspectos da pesquisa qualitativa para a gente poder desenvolver ao longo do tempo. Tem mais agradecimentos aqui no chat, né? Então, muito obrigada pela participação, obrigada a participação de todos, e a gente já vai encerrando, então. Um bom descanso para todos.